eu gostaria de compartilhar com os irmãos no livro do profeta Chorão, profeta Jeremias, capítulo 29. O tema, é vivendo nos planos de Deus. Viver nos planos de Deus, será que é só mar de rosas? Será que é só mar de rosa? Tudo que a gente desejar vai acontecer? Tudo que a gente pedir, Deus vai realizar naquele momento? Esse tema ficou no meu coração quando o pastor Alexandre falou comigo, A gente está vivendo os planos de Deus. E viver os planos de Deus significa que às vezes vão aparecer algumas pedras no caminho. Que no caminho nós vamos encontrar alguns obstáculos. Mas a gente precisa permanecer. Quando eu comecei a ler sobre essa palavra, a gente vai falar sobre um rei chamado Nabucodonosor. O avô dele também se chamava Nabucodonosor, E ele foi rei da Babilônia, que conquistou Jerusalém e levou os israelitas para o cativeiro. E esse cativeiro durou 70 anos. Mas antes disso tudo, antes do povo ser levado cativo, Deus levantou Jeremias. Deus levantou Jeremias para anunciar, para proclamar, para alertar, para orientar, para disciplinar, para chamar a atenção do povo de algo que estava acontecendo. E Jeremias foi aquele profeta que falava, chorava porque ninguém dava ouvido, porque ele estava falando, anunciando, proclamando. Então, viver nos planos de Deus não significa que o caminho será ou terá só flores, como eu falei, No caminho podemos sofrer danos, podemos sofrer calúnias, podemos sofrer perseguições, podemos ser aprisionados por algumas questões, podemos sofrer perdas. Aí o Senhor foi enchendo a minha mente, o meu coração, me fazendo lembrar de coisas e situações. Viver nos planos de Deus também vamos experimentar alguns dessabores. Nem tudo é só flores. Nem tudo está uma uva. Como a gente costuma falar. Está uma uva para coisas que, estão indo bem. Vamos abrir lá? No livro do profeta Jeremias, capítulo 29. Diz assim a palavra do Senhor. 29:1. A estas são as palavras das cartas que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos que restaram dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes e aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. O versículo 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro ao qual fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Quando eu li o capítulo 4, o versículo 4, eu falei assim, a gente tem mania de dizer que tudo é o inimigo.
Deu errado, foi o inimigo. Eu tropecei, foi o inimigo. Aí quando eu li aqui, eu falei, o próprio Deus transportou Israel para a Babilônia. Por conta de tudo aquilo que Jeremias já estava falando para eles lá atrás. Povo, fica atento. Nosso irmão evangelista pregou aqui, o Rodrigo, há um tempo, sobre Josias. O que o Josias estava vendo, a situação do povo. Jeremias, Deus levantou Jeremias para Deus orientar esse mesmo povo. Esse mesmo povo que Josias. Né, evangelista Rodrigo? E aí chegou uma hora que Deus falou assim, olha, vocês vão entrar na disciplina. Vocês vão entrar na correção. Vocês vão entrar no meu querer. E aí permitiu que Nabucodonosor levasse o povo cativo. E durante esse cativeiro, muita coisa aconteceu. Muitas coisas aconteceram durante esse período. Então a palavra do Senhor vai dizendo que neste processo que passamos para vivermos nos planos de Deus, tem data para iniciar e tem data para finalizar. Se você está nesse processo, saiba que existe uma data determinada por Deus para ela iniciar e para ela terminar. A do povo de Israel, o tempo deles foi 70 anos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. Enquanto vivemos os dissabores, as dificuldades, não é momento de nos acomodarmos. Não é momento de ficarmos conformados, parados. Aí Deus vai dando algumas orientações para o povo. No versículo 5, 6 e 7, Deus vai dizer para eles assim. Vou ler o 4, 5, 6 e 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos do cativeiro ao qual fiz transportar de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai-as, e plantai jardins e comei do seu fruto. Tomai mulheres e gerai filhos e filhas, e tomai mulheres para os vossos filhos, e dai às vossas filhas maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos ali, e não vos diminuais. E procurai a paz da cidade para onde vos fiz transportar em cativeiro. E orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Aí eu comecei, a minha mente começou a pensar, começou a vislumbrar, a imaginar o porquê que Deus permite que eu e você vivamos determinadas situações. A gente fica logo triste. A gente fica logo abatido. O semblante da gente logo cai. A gente fica se achando, porque isso só acontece comigo. Eu acho que Deus não me ama. Por que eu estou nessa situação há tanto tempo? Por que eu oro e a resposta não vem? Aí Deus usou um profeta e falou para eles, olha, enquanto vocês estão aí, trabalha. Enquanto vocês estão aí, produz. Enquanto vocês estão aí, deem os seus filhos para casamentos. Planta para você poder colher e comer. Produza. Aí o nosso lado humano, natural, quer logo se prostrar. Quer logo dizer que a gente é coitadinho. Quer logo dizer que nós estamos sendo injustiçados. O Senhor que te permitiu chegar aí. Ai, evangelista Cleide, você nem sabe. O Senhor que te permitiu.
O Senhor que te colocou aí. E é o Senhor que vai te tirar daí. Não foi o inimigo não, porque o inimigo das nossas almas só faz aonde Deus permite. Ponha isso na sua mente e no seu coração. O inimigo das nossas almas só vai até onde o nosso Deus, o Todo-Poderoso, permite. Eles ficaram 70 anos porque era necessário ficar 70 anos. Quem sou eu para questionar? Porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. Enquanto estamos vivendo o momento da dificuldade, é para produzir, é para trabalhar, é para se colocar, é para se colocar nas brechas, é para ser produtivo, é para abrir a boca e deixar Deus usar, é para orar por quem está precisando, é para movimentar, é para movimentar, é para movimentar. Deus nos deu o mapa, eu gostei dessa expressão, do caminho que devemos trilhar durante este processo. No versículo 12, 13 e 14. Aí o Senhor Deus vai dizer assim, usando o servo dele: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Eu serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-eis de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor. E tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Oh Jesus, Tu és maravilhoso. Tu és maravilhoso. Deus nos deu um mapinha. Qual é o mapinha? Ora. Busca. Se humilha na presença do Senhor. Enquanto você está passando nesse processo aí, que você acha que ninguém te ama, ninguém gosta de você, que ninguém te quer, que é só contigo que acontece, que você olha e nada acontece. A fila anda para o vizinho, mas não anda para você. Tem um mapinha para você fazer. Tem alguns caminhos que você precisa trilhar. Se a gente compreender, irmãos, que tudo está aqui, na palma das mãos do Senhor, a gente não vai parar de fazer nada que Deus manda a gente fazer. A gente não vai deixar nada nos parar. Se nós compreendermos hoje que é Deus quem dá e é Deus quem tira. Se compreendermos hoje que é Ele que levanta e é Ele que abate. Se a gente compreender hoje que é Ele quem cura e quem Ele quem deixa de curar, a gente vai estar muito à frente. Deus entregou Israel nas mãos de Nabucodonosor. Ele foi o algoz de Israel. Ele foi o bárbaro. Ele foi o feroz. Ele foi o impiedoso. Ele foi o malvado do povo de Deus. Na nossa linguagem, traduzindo para hoje. Porque um rei que manda destruir uma cidade, um rei que saca tudo que aquele povo construiu, destrói tudo e leva o povo cativo para um lugar que não conhece, para ser escravo. Mas foi Deus que mandou.
Foi Deus que mandou. Foi Deus quem mandou. Nabucodonosor saqueou tudo, o templo de Salomão, capturou os despojos. E o povo começou a ser deportado para a Babilônia. Nesse período, ele levou aqueles rapazinhos jovens que a gente conhece. Está lá no livro de Daniel. Sadraque, Mesaque e Abednego. Levou cativo. Ele queria os inteligentes para trabalhar, para produzir, para realizar obras grandes na Babilônia. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a tua dificuldade. Qual é a tua limitação. Mas eu quero dizer para você que foi o Senhor que tem permitido. Deus não permite só coisas bonitas, não, irmãos. Ele é o Deus do tudo e Ele é um Deus do nada. Ele é um Deus nas coisas bonitas e Ele também é Deus quando as coisas também não estão bonitas. Ele é um Deus da prosperidade e Ele é o Deus daqueles que estão passando dificuldades. Se a gente entender isso, a nossa fé vai estar acrescida. A nossa fé vai estar aumentada. A nossa fé não vai estar vacilante. Eu vou ter certeza de que Deus me chamou, de que Ele é comigo, que isso é uma fase e vai passar. Porque Ele é um Deus que abre, mas Ele é um Deus que fecha. Você acha que a torneira vai ficar aberta eternamente para você? Não vai não, irmãos. Porque quando a torneira está aberta, vou dizer, né? É fácil. Porque Deus já me conhece. Deus já te conhece. Ele sabe se você é mais fácil de caminhar quando a torneira está aberta. Aí de vez em quando Ele vai fechar. Para você se conhecer, para você falar assim, poxa... Porque Ele já te conhece. Mas a gente que não nos conhecemos. Aí Ele fecha um pouquinho a torneira para ver qual vai ser a nossa. Qual vai ser a minha postura. O que vai sair da minha boca. Quais vão ser os meus pensamentos. Se eu volto atrás. É só para a gente poder entender quem é a gente. Porque Deus já conhece. Deus já conhece. É tarde de pensarmos. De pensarmos. Então esse rei levou esse povo. O povo ficou lá cativo. E Jeremias deu essa palavra de ânimo. Bem sei o pensamento que tenho sobre vós. Pensamento de paz. Para concederes o que deseja o seu coração. Olha só, irmãos. Olha os pensamentos que Deus tem para mim e para você. Olha as coisas grandiosas que Deus tem para realizar na minha vida e na tua vida. E aí a gente acha que quando a torneira fecha um pouquinho, Jesus me abandonou. Oh, vida ao céu. Pastor Alexandre gosta de falar isso, né? Jesus me abandonou, irmão. Jesus não está mais comigo, não. Aí esse rei, que Deus tocou nele, endureceu o coração dele, para ele ir lá e perseguir o povo, começou a ficar meio perturbado. A Bíblia vai dizer que ele começou a ficar perturbado. Começou a ter sonhos.
Aí Daniel. Alguém sempre lembra do crente. Alguém sempre lembra que tem um crente que faz a diferença. Sempre lembro. Ou teu parente, ou o vizinho, ou o colega do trabalho. Sempre vai lembrar. Tem fulano lá que ora e Deus responde. Alguém sempre lembra. E Daniel foi usado por Deus para esse rei. A Bíblia começa a falar, né? No livro de Daniel. Vai começando a falar sobre ele. Deus começa a desvendar. Mas o que mais me chama a atenção é no livro de Daniel, capítulo 4. Que o rei Nabucodonosor reconhece quem é Deus. O coração dele era tão mau, tão duro, que ele lança decreto porque Daniel desejou no coração não comer das iguarias do rei. Aí foi lançado na fornalha. Foi lançado na fornalha. E ele consegue entender que algo extraordinário aconteceu, que Daniel e nem seus amigos foram atingidos pelas chamas da fornalha. Depois Daniel é lançado na cova dos leões. Eu estou enxugando, porque é uma passagem já conhecida da igreja. Alguém que passa por isso tudo, só pode ter um Deus poderoso guardando, cuidando, livrando. E mais à frente, no livro de Daniel, no capítulo 4, o rei Nabucodonosor declara, existe um Deus que cuida. Existe um Deus que livra. Começa a declarar a grandiosidade do Deus que nós estamos falando aqui na tarde desse dia. Um rei que foi usado como um algoz, como alguém malfeitor, como alguém mau, como alguém sem amor, e conduziu um povo para ser escravo, cativo, para morar num lugar que não era o lugar que eles queriam morar, para levar uma vida que não era a vida que eles queriam levar, mas foram levados. Talvez os de meia idade já não estivessem mais vivos. Imagina, né? 70 anos após. Deus começa a induzir o povo a orar, a buscar, porque Deus já tinha o prazo determinado, que era 70 anos que eles iriam ficar ali. E quando eles começam a buscar, Deus começa a movimentar. Quando a gente começa a orar, quando a gente começa a buscar, quando a gente começa a ler, como a gente começa a se colocar, aí a mão de Deus começa a trabalhar. A mão de Deus começa a arrancar. A mão de Deus começa a colocar o que precisa ser colocado. Arrancar o que precisa ser arrancado. Restaurar o que precisa ser restaurado. Não dê ao inimigo aquilo que é de Deus. Não dê ao inimigo aquilo que foi de Deus, que é de Deus. Você pode estar vivendo um momento difícil, mas declara. Mas ora, porque Deus já te deu um mapa. Olha, Cleide, você tem que fazer isso. Você tem que orar mais. Você tem que me buscar. Você tem que ler minha palavra. Você tem que falar comigo. Você tem que se comunicar comigo. Porque eu que toquei no coração dessas pessoas aí, para eles te perseguirem. Eu que toquei no coração dessas pessoas aí, endureci, que é para eles não abrirem essa porta aí para você com tanta facilidade, não. Porque Deus conhece o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro. E aquilo que é de Deus,
E vai acontecer na tua vida e na minha vida. Ponha na tua mente e ponha no teu coração. Mesmo que com dificuldade, o Senhor está permitindo que nós vivamos esse tempo de torneira fechada. De torneira fechada. Mas vai chegar um tempo que essas torneiras serão abertas. E a gente vai entender que foi o Senhor que nos tirou, que nos livrou, que nos abençoou, que prosperou o nosso caminho, que abriu portas excelentes, que fez coisas grandiosas, que libertou o nosso familiar, que restaurou o casamento que estava abatido, que fez coisas grandiosas em nossas vidas. Amém, irmãos? Eu quero ler com vocês no livro de Daniel, capítulo 4, do 34 ao 37. Louvado seja o nome do Senhor. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento. E eu bendisse o Altíssimo e louvei. E glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada. E segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Ele pôde ver quem era o Deus. Ele pôde ver quem era o Deus de Israel. Ele pôde ver quem era o Deus daquele povo a qual ele levou cativo, a qual ele foi o humilhador, a qual ele foi o que abateu, o que destruiu. No final, ele conseguiu enxergar isso, porque o Senhor também quebrantou o seu coração. Que o Senhor aquebrante o coração do teu algoz. Que o Senhor repreenda o teu algoz. Que o Senhor te liberte dessas situações que te abatem. Que o Senhor te levante de maneira grandiosa. Que o Senhor exalte o nome dele sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Que o Senhor te dê livramento. Que o Senhor levante o teu rosto. Que o Senhor te dê alegria, te dê paz. Que o Senhor te dê confiança. Que o Senhor te dê convicção. Que o Senhor acrescente a tua fé, para que o nome dele seja exaltado, seja glorificado. Isso vai passar, irmãos. Isso vai passar. Essa fase não é para sempre. Mas tenha certeza que se você está passando por ela, o Senhor está permitindo você passar. Como tudo que acontece está na permissão do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.